Olá, a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Hoje eu trago mais uma porção da Palavra de Deus que se encontra na carta aos Romanos, capítulo 11, verso 36. Medite comigo. A palavra diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, a Bíblia nos apresenta Jesus como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, como está em João, capítulo 1, verso 29. Só Ele é digno de receber toda a nossa adoração, honra e glória e poder por tudo que Ele fez, faz, fará e pelos planos admiráveis que tem para a vida dos seus, isto é, daqueles que o recebem como Senhor e Salvador, único e suficiente, assim se tornando filhos verdadeiros do Deus Altíssimo. Confira isso em João, capítulo 1, verso 12. Louvado seja Deus. À medida que caminhamos segundo o próprio caminho, que é Jesus, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida, como está em João 14, verso 6, e entendemos que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, como diz Paulo na carta aos Romanos, capítulo 8, verso 4. Amém? Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Talvez você deva estar se perguntando: como sabemos se somos guiados pelo Espírito de Deus? É simples, meu amado, minha amada. É um processo automático. Você recebe o Senhor Jesus em confissão de fé, como está em Romanos 10, versículo 9 e 10, e se torna filho de Deus, como está em João, capítulo 1, verso 12. E ao mesmo tempo você é selado com o Espírito Santo da promessa, como está na carta aos Efésios, capítulo 1, verso 13. Leia e medite. Assim, passamos a viver na liberdade que Ele, somente, mais ninguém, pois o sacrifício foi único e suficiente, conquistou na cruz do Calvário para mim e para você. E essa liberdade está escrita no livro de Gálatas, capítulo 5, verso 1. Passamos a reconhecer o quão verdadeiramente tudo é dele, por meio dele e para ele. E para ele são todas as coisas, como diz Paulo no verso de hoje. Louvado seja Deus. A Bíblia diz em Romanos 11, verso 35: ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? O salmista diz no Salmo 139, verso 4: a palavra ainda nem chegou à minha língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Mesmo conhecendo as nossas limitações e falhas, Ele não nos rejeita, mas enviou seu Filho, Jesus Cristo, nosso advogado, como está na primeira carta de João, capítulo 2, verso 1, e também como nosso Redentor, como diz Jó, capítulo 19, verso 25. E não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele, como está em João 3, verso 17. Ele nos chama à vida, e vida em abundância. João 10, versículo 10. Uma vida que declara com os lábios a fé que vem do coração, e essa é a confissão de fé verdadeira. Leia Romanos 10, verso 9 e 10, a qual caminha por fé e não pelo que vemos, como diz Paulo na segunda carta a Coríntios, capítulo 5, verso 7, e que rende ao Cordeiro toda a honra e louvor, glória, pois, ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para toda a eternidade. Glorificado é o nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém? Meus amados, se pensamos seriamente sobre os desígnios de Deus e se pensamos bem, seremos comovidos à adoração, assim como Paulo relata no verso 33 ao 36 do livro de Romanos, capítulo 11. Louvado seja Deus. Leia e confira. Medite em Colossenses também, capítulo 1, do verso 15 ao 20. É tremendo, está inserido na mensagem de hoje. Não deixe de ler Colossenses, capítulo 1, do verso 15 ao 20. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te dê sabedoria, estratégia, te dê entendimento nessa leitura e que Ele continue te abençoando grandemente. E se assim nos permitir, amanhã estaremos aqui novamente com mais uma porção da Palavra de Deus. Amém.